Fala, meu povo, beleza? Aqui quem fala é Leandro Buffon, seu professor de Ciências Humanas, para te dar dicas importantes aqui sobre argumentação na redação. E a dica de hoje é preciso muito falar sobre Planeta dos Macacos 2024, Planeta dos Macacos, O Reinado. O que essa história tem a ver de tão relevante assim para a aplicação de argumentos e teses na sua redação? Bora lá? Então, galera, é o seguinte. Planeta dos Macacos, o reinado vai acontecer 300 anos depois da morte de César. E aí, o planeta Terra, ele já está totalmente modificado do que você conhece hoje. Então, a natureza, ela veio avançando, recuperando todos os seus espaços, um mundo muito mais verde. Então, fica aí uma questão que já é primordial para a gente, né? A presença humana na sua densidade demográfica e com os avanços tecnológicos que ele veio proporcionando, ele é facilmente recuperável pela natureza se a raça humana parar de fazer tais coisas. No filme, a raça humana para por conta de eventos que vieram a dizimar o número populacional dos seres humanos. Pois bem, então vamos lá. A trilogia César, que vai ser fantástica, ela vai contar a história da origem do primeiro macaco falante, do primeiro macaco super inteligente, que é o César, que é o segundo daquela imagem. Então ele é um macaco que foi feito, né, foi feito alguns experimentos nele e ele acabou sendo geneticamente modificado por estudos. Isso veio lhe dar uma competência de guiar os demais macacos, também de desenvolver a linguagem de sinais e posteriormente a linguagem falada. Então a trilogia ela vai girar muito em torno dessa liderança que é o César. E o César, ele é uma figura que parece muito, lembra muito com o discurso do Martin Luther King. Ele não é avesso à humanidade, né? Ele tem um sonho, um propósito de viver com a humanidade, sem guerras, sem conflitos, né? Lembrando totalmente aquele discurso do Martin Luther King, eu tenho um sonho onde os brancos e negros pudessem conviver sem segregação, sem violência, sem a guerra, né? Sem o racismo, tudo mais. E o César ele tem essa perspectiva. O problema é que o Koba, que é aquele outro personagem, ele quer a dizimação da raça humana. Só que a liderança maior é de César. E aí o César estabelece uma ordem, né? Uma ordem social, que unidos somos mais fortes e macaco não mata macaco. São dois princípios muito básicos do estabelecimento do convívio social do César que o Koba ele não quer seguir. Então, fica esse confronto de liderança, só que o César ele é muito mais carismático e acaba fazendo com que a tirania não prevaleça. Só que o filme acaba, né, a trilogia acaba, o César ele morre, e 300 anos depois o seu nome continua a ecoar pela história. E aí nós temos três grandes questões. Noah, que é aquele macaco que tem um artifício ali na mão, é o Noé, né? E é um nome muito sugestivo porque ele vai acabar justamente sendo um Messias que vai salvar a sua população de um dilúvio, né? Vamos dizer assim, porque um aguaceiro vai rolar na história do filme e ele vai acabar protagonizando a salvação do seu povo, né? Os chimpanzés ligados ao seu clã. Nova é uma figura nova que aparece, né, na história, uma humana que fala, os demais humanos, aqueles que não morreram, eles regrediram, né, nos aspectos tecnológicos e cognitivos e passaram a viver como se vivia no Paleolítico, né, de caça, coleta e vivia nas cavernas. E o Haka, ele é o grande guardião das histórias sobre o César. Isso é muito importante, né? E o Haka ele traz consigo os livros sobre as orientações, só que eles não conseguem ler, né? Não conseguem escrever, né? Então são sociedades ágrafas. E a tradição ela é oral e essa tradição ela acaba se perdendo. Tanto é que o clã, a família, né, do Noah, o vilarejo do Noah, ele não conhece o César. Ou não conhece o César porque os anciões não falaram sobre o César, ou porque se perdeu na história mesmo, né? Então aquela figura acabou sendo jogada, né, ao limbo. E o Haka, ele tem essa intenção de estar sempre levando as orientações, os ensinamentos, em que fez com que boa parte da história, humanos e os macacos acabassem convivendo, né, socialmente e também trouxe aí grandes benefícios sociais na organização
do mundo ligado aos chimpanzés, aos macacos. Então, começa-se aqui uma outra questão, que é importante, né? César, ele é mito ou a realidade? E 300 anos depois, e os relatos que vão se perdendo ou vão sendo distorcidos, acaba causando essa situação, né? Ele existiu ou não existiu? E você pode tranquilamente levar esta análise para descrever sociedades de tradição oral e também para descrever situações de que figuras religiosas acabam passando por esquecimento, distorção por conta da temporalidade que se afasta dele. O importante também é você receber e compreender que a palavra mito ela não é significativamente mentira. A palavra mito no grego significa discurso, narrativa, que vai contar uma história, uma explicação para atender uma curiosidade. Então, o mito, né, essa narrativa, que ela geralmente ela é fantástica, ela é de uma situação espetacular, que tende a tocar nos deuses. Então, a primeira questão seria como os macacos passaram a falar? Então, todos descendem de César. Então, César acaba se tornando uma figura mítica, e uma figura que é até real para quem viu a trilogia, mas exatamente essa explicação. Então, as pessoas começam a questionar, as pessoas, né, os macacos começam até a questionar se de fato ele existiu. Então, essa situação de testemunhos terem se perdido vai abrir espaço para situações de esquecimento ou de distorções. O problema é que o hacker ele traz consigo toda essa memória, né, verbalizada de uma forma muito honesta, enquanto outros vão se aproveitar disso para determinados outros discursos. E a simbologia, né, que está ligado muito também a essa questão da mitologia, da religião, é que o César, naquele primeiro quadro ali, é onde ele via o mundo, quando ainda era, né, um macaco em desenvolvimento, na casa ali do seu protetor. No segundo quadro, você vai ver que uma parte dos macacos utiliza esse símbolo como dominação, como símbolo do seu poder. E o Haka ele traz como se fosse um símbolo religioso. Então nós temos a figura do César mítica, né? A explicação de como os macacos eles acabaram se desenvolvendo, o primeiro macaco, e todos descendem dele com essa capacidade cognitiva. Um segundo momento, né? Você vai utilizar aquele símbolo como força e dominação, como se fosse a cruz, né? No, na tradição ocidental, para muitas situações de conflitos, de cruzadas, né? De dominação, de chegar, de se impor, ou pode ser do Islã, ou qualquer outro discurso, né? Religioso. E também você vai utilizar como um símbolo religioso, como se fosse o crucifixo ali no Haka, né? Então temos essa configuração um tanto quanto relevante. E aí nós temos o segundo lado da história, né, que é o Próximos, Próximos César. Esse nome Próximos ele é muito sugestivo, porque lembra o latim que lembra Roma. E exatamente é uma das intenções do filme, né, mostrar como determinados grupos acabaram subjugando outros através da violência e da conquista. Então, na história do filme, o povoado de Noa, ele acaba sendo subjugado, escravizado, né? Porque ali você tem, de um lado, um chimpanzés, que é a família do Noa, o grupamento do Noa, e do outro grupamento você tem os bonobos, que são esses do Próximos. Então mostra uma história aí, né, meio que de racismo, de subjugação, a ideia do bárbaro, né, do outro, para que ele possa ser aprisionado em conflitos de guerra para que ele venha me servir, como Roma fez, como vários outros impérios lá atrás faziam. E esse aí, o Próximos, ele se auto-intitula, né, o novo César, um descendente de César, para legitimar o seu poder, para legitimar o seu domínio. Então é como se fosse, né, uma teoria do direito divino dos reis, né, uma espécie assim de um monarca absolutista que vigorou na Europa, né, durante um bom tempo, como também aconteceu na Idade Média, que os reis eram, né, enviados aí por uma lógica divina. O próprio nome César ele toma emprestado, que não é dele, acaba se tornando um título de liderança, como aconteceu em Roma. E o que vai acontecer também em Roma é que o nome Augustus passa a ser uma simbologia de divindade. Então, todas essas camadas acabam fazendo com que nós possamos entender que há uma clara referência muito ligada aí à questão de Roma. Só que tem uma outra questão.
ao mesmo passo que mostra que pode ser Roma, mostra também que podem ser sistemas totalitários do século XX. Por quê? Porque passa a existir uma ressignificação dos símbolos. Sim, nomes e símbolos do passado para serem utilizados como um instrumento de dominação, assim como a religião, como foi mencionado, esse símbolo, né, de juntos somos mais fortes, como aparece ali no segundo quadro, que é uma ordenança de César, né, que é um ensinamento de César, e só que você tem uma outra questão, o macaco não mata macaco não é colocado em prática, porque esse líder, né, o Próximos, ele acaba sendo bastante violento, então ele quer subjugar todos os povos, né, todas as tribos, todos os clãs dos macacos para se formar um grande império e através da conquista da violência. E ele quer fazer isso a todo custo. Então ele acaba se intitulando um herdeiro de César, mas ele esquece determinadas situações de César. E a morte e a violência, elas são colocadas em prática em nome de em nome de algo maior, em prol de algo maior. Então, a justificativa em nome de algo maior valida a violência e também a matança, o que é muito comum, que foi muito comum para a aplicação, né, de sistemas totalitários, como aconteceu no século XX. Então, não preciso falar, senão aqui o YouTube vai tirar do ar. Mas você está ligado do que nós estamos falando, né? Ali no momento entre guerras do século XX. Então, nós temos todas essas características aí. Então, temos, né, a pandemia e o aleatório. Então, você tem o aleatório em que sentido? Seleção natural da espécie. Os seres humanos acabaram sendo dizimados e os macacos que apresentavam as melhorias genéticas ali acabaram sendo selecionados e proliferando muito mais. César, realidade ou mito? Então, é importante nós observarmos essa questão do discurso narrativo como explicação das primeiras coisas, das primeiras causas. A cultura oral nas sociedades ágrafas, né, que aconteceu muito, então a importância dos 10 mandamentos, por exemplo, ser escrito é ficar ali eternizado e não ser distorcido porque as palavras se perdem ao ar. O Código de Hammurabi, ele é escrito, ele é talhado para que ficasse ali e não sofresse distorções. Então era a aplicabilidade do que já estava disposto, escrito, né? Então essas coisas são importantes. A perda da oralidade e suas distorções para a manipulação também foi algo aí que nós vimos nesse momento que toca muito nos aspectos de dominação política, dominação social e contextos históricos para paralelos que você venha fazer. Tranquilo, galera? Acho que isso é interessante para que nós possamos observar. Utilize Planeta dos Macacos, o Reinado, na sua redação. Deixa um like aí, por favor. Comenta aí também para que eu possa interagir com você. Divulga esse trabalho para aquele seu colega que também vai fazer redação para os concursos. Ajuda esse trabalho a crescer e vamos ser felizes todo mundo junto. Valeu, galera. Um abraço, bons estudos, bons textos, boas produções. Valeu!